Olá, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Paulus. Eu sou a Roberta Molina e hoje nós vamos falar sobre o processo de criação de um livro-reportagem. Daqui a pouco, a autora Carla Maria estará por aqui. Enquanto isso, eu vou fixando aqui uma comunicação para vocês. Ela já está chegando. Chegou. Só um minutinho. Já vamos começar. Estou só fixando uma informação para todos vocês para ficar aqui na live. E já vamos começar. Já vamos começar. Deixa eu só terminar de colocar uma informação para vocês. Prontinho. Pronto, gente. Então, eu fixei aí para vocês que hoje nós temos 20% de desconto em todo o site da Paulus, tá? Então, é só você entrar com o cupom LivePaulus que você vai ter os 20% de desconto em todos os nossos sites. Então, cadê Carla Maria? Deixa eu ver se ela já mandou o convite, senão eu já encaminho o convite para ela. E a gente já começa a nossa... Aguardando Carla Maria. Carla Maria, que é jornalista. Pela Paulus Editora, ela tem 3 livros. Olá! Chegou! Como estão? Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem, Carla? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pessoal, Legal. todos ouvindo bem? Tudo certo por aí? Vamos lá. Carla Maria, jornalista, pela Paulus Editora, tem 3 obras. Começamos com Mulheres Extraordinárias. Na sequência, Irmã Dulce e O Peso do Jumbo. Então vamos lá, vamos voltar. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Opa, e O Peso tá. do Jumbo. Isso. É mania, sempre tão Carla... perto de mim. Assim. Não, e é ótimo, né? Porque tanto a Carla como eu estamos trabalhando de casa, então a Carla está com livros em mão, todos os livros dela em mãos, mostrando pra gente, né? Bom, gente, eu sou a Roberta Molina, da equipe de comunicação e marketing da Paulus Editora. E Carla, para começar, eu queria saber como tem sido e como está sendo a sua quarentena. Então, Roberta, ontem eu fui fazer uma reportagem no Centro de Combate ao Covid aqui em Guarulhos e a gente tem acesso com as pessoas que estão na linha de frente combatendo, né, essa pandemia que nos pegou aí tão de modo a reverter a ordem natural das coisas, né? Para mim tem sido uma experiência muito difícil no sentido de readaptar acho que para todos nós, né? De readaptar toda a vida, mas também de reconfigurar também a nossa vida, sabe? O que realmente importa, o que realmente a gente tem que colocar energia, esforço.
Eu perdi meu avô há 3 semanas, porque ele estava internado e teve que fugir de 4 hospitais, porque ele era de um convênio médico voltado especificamente para idosos. Então ele estava internado no hospital, aí chegavam casos de Covid. Aí ele tinha que ser transferido. Ele foi transferido 4 vezes. Então, sempre fugindo do vírus. E acabou que ele não resistiu. Mas assim, a gente sente, especialmente a gente que é repórter, conversando com as pessoas, que isso está afetando, obviamente, a economia, mas está afetando o coração e a cabeça das pessoas, né? Então, eu sempre digo, quem tem a oportunidade de ficar em casa, fique em casa para evitar que a transmissão continue, né? A gente tem mais de 5 mil mortos no Brasil, é muita coisa. E a gente não está no momento mais difícil dessa pandemia, né? Então, eu faço uma campanha sempre muito consciente de quem tem condição de ficar em casa, que fique em casa, né? Então, não está sendo fácil para ninguém, né? Especialmente para os trabalhadores que não têm alternativa a não ser enfrentar isso e trabalhar, né? É Na rua. verdade. Tá difícil para todo mundo, né, Carla? Eu acho É, que justamente por isso que a gente está aqui. Eu vejo a leitura como um processo terapêutico mesmo, né? O livro ele é um companheiro nosso. A gente está falando de além de ser uma forma de instrução, a gente está falando também uma forma de capacitação, é uma forma da gente relaxar, da gente entrar no mundo de outra pessoa, e é esse convite que a gente faz para todo mundo agora, para conhecer as suas obras, para a gente entrar um pouco legal. no seu mundo, para a gente dar uma relaxada, né? Lembrando que todos vocês hoje têm 20% de desconto em todo o site da Que Paulus, bacana. nos livros da Carla, que nós vamos citar Uhum. cada um deles daqui a pouquinho. E também temos as vendas via WhatsApp, tá? Eu vou passar para vocês aqui o WhatsApp para as vendas, que é o 11 98751 2336. A Cleane, que está aqui no Instagram também, ela vai estar fixando essa informação para vocês, tá? Deixa eu ver quem é que está aqui, para a gente falar um oi. Tem muita gente, Carla. Olha, Tem Renato muita... Papes, Renato Papes, da CNBB, está aqui. Tereza, Ah, Adrieles, Anderson, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. bem-vindo. Seguinte, nós temos 3 obras da Carla, né, que nós vamos estar conversando sobre elas, mas nós vamos destacar uma em especial, né, porque nós não temos tempo para nos aprofundarmos em todas elas. Então, o nosso destaque será a Irmã Dulce. Esse É linda, né? Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Antes de nós entrarmos nas obras, Carla, eu queria que você destacasse para a gente uma característica necessária para a produção de um livro-reportagem. Aquela característica que não pode faltar e que você utilizou na produção dos 3 livros. Tá, então, para a gente pensar, um livro-reportagem ele é um livro de não ficção, ou seja, ele é baseado na realidade. Então, o que não pode faltar em um livro-reportagem é a apuração da informação daquilo que você vai contar no seu livro. A maneira, a linguagem pela qual você vai compartilhar essa informação é algo muito particular e eu tento buscar o jornalismo literário. Mas o conteúdo, ele tem que ser a verdade. Porque a gente está falando livro, reportagem é de reportar aquilo que está acontecendo, né? Então, sem apuração, e claro, junto com a apuração tem uma pesquisa, e aí depois todo o trabalho de apuração que os repórteres estão acostumados, que tem a ver com entrevistas, a busca de objetos, observação, enfim, tem todo um processo que a gente pode falar mais pra frente, mas assim, tem que ter apuração e pesquisa. Sem apuração, você não pode dizer que aquilo é um trabalho de não ficção. Porque a ficção tá aí pra gente lidar com a imaginação, com a criatividade. E eu Sim. amo, a literatura tá aí pra isso, pra nos encher de possibilidades. Agora, a realidade, ela não pode ser criada. A realidade existe e o jornalismo e o livro-reportagem tá aí pra apresentar esse conteúdo. É o compromisso principal do jornalista, né? Exato, é.
Tem gente que tá querendo mudar a situação, mas não é não. Ainda o jornalismo, ele é isso, contar a verdade. Não que seja sempre usado dessa forma, né? Mas deve ser. Deve Tem ser. um nome, tem um nomezinho estranho que a gente usa no primeiro semestre de jornalismo, que é a deontologia do jornalismo, que é qual é a função social do jornalista, né? A gente tem um código de ética, né, Roberta, a seguir, e Sim. dentre tantos códigos, tantos direitos e deveres, o principal é o compromisso que o profissional tem com a verdade e aí com toda a realidade e a sociedade que a gente vive, que tem a ver, por exemplo, com o Estado democrático de direito. Então, é algo assim, parece simples, e é simples, mas é imprescindível para o jornalismo. A verdade. Para a vida. A Para a verdade, o vida, compromisso com a verdade é para a vida, né? Olha aí Por isso que eu o gosto. jornalismo ensinando, hein? Não é por acaso que eu estou na editora Paulo, gente. Paulo já dizia isso, não é verdade? Sim, exatamente. É. Carla, vamos começar com Mulheres Extraordinárias. Vamos. Foi um livro. Ela vai mostrar o livro, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Mostra pra gente. Esse A Mulheres aqui. Extraordinárias reúne um conjunto de perfis, reportagens e histórias de mulheres marcadas por diversos dramas sociais, raciais e morais. Desabafos emocionantes de fé e de conquistas que foram confiados à autora em meio a lágrimas e sorrisos. São relatos de lutas, superações, denúncias de maus tratos, preconceitos e desespero. Foi um livro, Carla, que te trouxe, inclusive, alguns prêmios, né? Vamos falar É sobre verdade. isso? Vamos. Nesse livro existe uma reportagem que eu fiz no sul do Maranhão sobre o impacto da mineração de ferro na vida das pessoas que vivem ali à margem da rodovia dos Carajás. E esse livro, com essa reportagem, eu ganhei o prêmio Noelder Câmara de Imprensa em 2017. E esse livro, ele ganhou o prêmio como escritora revelação de Guarulhos em 2017 De também. Guarulhos. Isso. Mas e assim, é muito legal ganhar prêmio, né? Mas o mais legal, mais bacana, quando eu recebi o convite da Paulus em escrever esse livro, é poder reunir em uma obra reportagens que eu fiz ao longo aí da minha carreira de mulheres que eu conheci, assim, nas margens, nas periferias geográficas, como a gente a conhece, mas também existenciais, sabe? Assim, no sentido, tipo, mulheres que tinham seus filhos com doenças irreversíveis, ou mulheres que sofreram aborto, violência doméstica. Então, são reportagens que apresentam a sociedade a partir do olhar da mulher, por duas maneiras. A partir do meu olhar como mulher, como repórter, a partir da minha vida que tem privilégios em comparação a outras mulheres que eu descrevo no livro, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres negras, né? Então, quando eu recebi o convite da Paulus, eu fiquei muito feliz porque a gente pôde compartilhar e dar visibilidade para essas mulheres que são incríveis, mas que por um motivo ou outro não tem tanta visibilidade. E ele como você disse, é um conjunto de reportagens. Ele não tem uma narrativa única. Cada reportagem tem uma narrativa. Lembrando lá do que é o livro reportagem, né? Ele é um livro com uma série de reportagens. Esse foi a minha estreia no mundo literário. Foi através desse. Esse livro, ele foi ilustrado pela Rebeca Venturini, que ela provavelmente está acompanhando a gente. Um beijo, Rebeca. Ô, Carla, antes da gente ir para um outro título, conta pra gente uma história que te marcou desse livro. Entre tantas, né? Difícil? Entre tantas. Eu acho que eu posso destacar, sei lá, a da Jusce, por exemplo, que eu tentei contato com ela esses dias, porque quando a gente tem situações tão adversas como essa coisa do Covid, a gente vai atrás de algumas fontes que a gente cria carinho, né? E eu, infelizmente, não consegui o contato dela, mas a Jusce, ela foi traficada de Manaus para Roma. Ela acreditava que ela ia para trabalhar, chegando lá, ela entrou num processo de trabalho escravo, só que no sentido de sexual. Ela era explorada sexualmente para poder viver. Ela ficava trancada e era explorada. E ela conseguiu sair de lá, assim, numa história que parece até coisa de filme, mas contando ajuda com a pastoral dos migrantes lá de Roma. Então, eu contei, para escrever essa reportagem, eu contei com a colaboração
do Felipe Martins, que fica em Roma. Ou ficava. A vida é tão louca, né? Mas é para dizer que também que jornalismo e um livro, reportagem, você não faz sozinha, né? A gente nada faz sozinho. Se alguém tiver a oportunidade, quando tudo voltar ao normal, a gente podia fazer uma expedição até a gráfica da Paulus para ver o tanto de gente que é envolvida na produção de um livro, né? Fora o texto, tem toda... É incrível. Quantas pessoas estão envolvidas, né? Nossa, é uma cadeia gigante. É um material que você encontra no site da Paulus, no canal do YouTube da Paulus, como que é feito o processo de um livro. Muito bacana, Carla. Que legal. Dá para você acompanhar, sim. Que legal. Mas, antes então da gente ir para o próximo livro, deixa eu ver quem está aqui. Quem está aí? Quem é que está com a gente? Vamos ver. Ô, Carla, esse livro, vamos deixar claro para o pessoal, que são 15 anos, é um trabalho, é um resultado de 15 anos de trabalho, não é isso? São cerca de 15 anos assim de apuração. Porque como que aconteceu? Eu, pelas revistas e jornais que eu trabalhei, eu sempre tive a sorte, ou talvez o editor via que eu tinha mais aptidão, não sei, para contar histórias das mulheres e assim a história da região. E aí, na ocasião, o editor da Paulus, que era o padre Claudiano, ele falou assim, Carla, por que a gente não aproveita que você tem esse olhar e a gente escreve um livro com essas histórias? Então, aí eu voltei a ter contato com essas mulheres para apurar como elas estavam, qual que era, atualizar as informações, né? E aí, assim, surgiu esse livro. Olha, e ele é super atual, sabe? E ele é super atual, porque embora a gente esteja falando que ele foi lançado em 2017, a gente está em 2020, os problemas continuam, sabe? A violência doméstica, a questão da exploração das pessoas que vivem em grandes empreendimentos pelo norte e nordeste do país. São muitas mulheres, pessoas em situação de rua. Então, ele é muito atual, infelizmente. O título dele, Mulheres Extraordinárias, já diz tudo, né? Aliás, gente, é uma ótima opção para o Dia das Mães, que está chegando, viu? Eu também acho, gente, olha. Aproveitar os 20% de desconto que você tem hoje, já presentear a sua mãe. Cara, lembrando... E ele já tem um preço super acessível, né? Sim, além do preço acessível, e lembrando que assim, a entrega está normal, né? Você vai entrar pelo site da Paulus, vai entrar na livraria online, vai solicitar o seu livro e a entrega está normal. Para qualquer lugar do país, você pode pedir que a sua mãe vai receber o livro da Carla. Nós vamos falar de outros que você pode se interessar ainda. Rebeca tá aqui, viu? Oi, Rê. Felipe também. Saudade. Olha. A Lilian Crepaldi está dizendo que tem muito orgulho de você. A minha teacher, minha professora. Mário Sena, olá meninos, olá Mário. Matheus Moura, Mulheres Extraordinárias e o Peso do Jumbo, sucesso aqui no Rio Grande. Olha, do Sul. Legal. Que bacana. Tem mulheres, tem muitos gaúchos nesse livro. Tem muitos gaúchos e gaúchas. Sim, você traz a história deles aí, né? O segundo livro da Carla é o Irmã Dulce, a santa brasileira que fez os pobres a sua vida. Eu vou pular esse livro, porque eu quero deixar ele por último. Porque aí nós vamos discorrer, nós vamos explanar, vamos nos aprofundar nessa obra, beleza? Pode ser? Beleza, claro. Vamos para o Peso do Jumbo, histórias de uma repórter dentro e fora do cárcere. Um grande desafio, né, Carla? Sim, apurado em presídios de São Paulo e do Rio Grande do Sul, olha aí o pessoal do Sul, o livro-reportagem O Peso do Jumbo traz histórias da jornalista Carla Maria de dentro e fora do cárcere. A obra, publicada pela Paulus Editora, revela a humanidade e a falta dela no sistema que aprisiona seres humanos sem expectativa de ressocialização e de combate ao crime. Carla, o que você encontrou nesse trabalho? Uou, então, esse trabalho, ele traz a vida real de quem está preso, mas de quem está preso concretamente, mas também subjetivamente. Por exemplo, eu entrevistei vários juízes, familiares de pessoas presas, agentes penitenciários. Existe, o sistema carcerário, ele toca mais ou menos 2 milhões de pessoas diretamente. Você conta que cada pessoa presa tem uma família de 5, 10 pessoas.
Então, o sistema carcerário, ele revela como a sociedade brasileira trata esse cidadão ou a cidadã que cometeu algum crime. Quando a sociedade brasileira encarcera, ele já está pagando a pena. Só que quando a gente entra dentro das cadeias, a gente percebe que ali o cidadão que teria por obrigação, segundo o Código Penal, receber ali do Estado brasileiro oportunidade de se reestruturar, sabe? De pensar naquele crime que ele cometeu, de estudar, de trabalhar. Ele não encontra isso ali. Vamos combinar que não é um favor do Estado brasileiro. É o que apregou o Código Penal e a Constituição de 88. Então, quando esse cidadão ele vai para o sistema carcerário, ele perde no sistema carcerário a possibilidade dele se tornar um cidadão melhor. E eu vou te falar, perde muito porque... pelo contrário, né? Sim, e dentro do sistema carcerário, ele encontra outras maneiras de se manter dentro daquele sistema e manter a sua família fora. Quando eu falo e ela assim, explica tudo isso no livro, viu, gente? Ela explica detalhadamente todas essas informações, quais são os caminhos por onde eles vão quando eles chegam nesse sistema carcerário. Exato. E uma coisa que eu acho que é importante a gente desmistificar e parar de criminalizar as pessoas que estão envolvidas com esse sistema. Nós temos juízes, temos mães, filhas, esposas, agentes penitenciários, soldados. São pessoas que estão envolvidas indiretamente com o crime, mas repórteres, defensores de direitos humanos, e por eles estarem trabalhando com esse tema, eles não são bandidos, né? Então, é preciso, mais do que nunca, a gente ler e reler a história do Brasil e como a gente está reconstruindo. Será que a gente está melhorando o nosso país? Então, a ideia do livro é destigmatizar isso e trazer informações sobre essa realidade, baseado sempre na história de pessoas, né? Eu visitei presídios, eu conversei com pessoas, eu conversei com presos, juízes, soldados. Então, eu sempre trago informações para o leitor tirar as próprias conclusões, assim, sabe? Tá. Então, pessoal, ela traz informações, dados, né? Ela traz a lei, ela traz dados real do nosso país em relação ao sistema carcerário, ela traz relatos de quem está lá dentro, relatos de quem está à frente, inclusive de pessoas que trabalham de forma voluntária, né, Carla? Sim, como agentes da pastoral carcerária. Sim. Eu queria, como eu já informei, nós vamos nos aprofundar no livro da Irmã Dulce, mas em relação ao peso do jumbo, que é esse livro do qual nós estamos falando, nós temos no site da Paulus, quando você entrar no site da Paulus, lá em imprensa, tem uma aba chamada podcast. Ali nós temos um caminho, né? Nós temos um podcast sobre esse livro, onde a Carla conta de forma mais minuciosa esse processo de criação desse livro, tá? E claro, mais uma vez lembrando, você também pode adquirir o livro pelo site da Paulus, pela nossa livraria online. Porque agora nós vamos para o segundo livro dela. Esse foi o terceiro, O Peso do Jumbo. Deixamos o segundo, para quem está chegando agora, deixamos o segundo, Irmã Dulce, porque é nesse livro que nós vamos nos aprofundar. Diferente do Peso do Jumbo, porque o Peso do Jumbo a gente está falando de um trabalho que não é partidário, já vamos deixar claro, onde é um trabalho de repórter, é um trabalho jornalístico, com dados, com informações. A gente percebe que no livro de Irmã Dulce entrou uma jornalista... Entrou uma jornalista para escrever o livro e ela terminou como uma devota de Irmã Dulce. E é claro que é ela que vai revelar isso pra gente, né? Vamos lá. É verdade. Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. A obra revela os detalhes escondidos de uma história viva e que ainda pulsa no coração dos baianos. A história da Santa Dulce dos pobres. O livro-reportagem fala sobre a vida, os passos e milagres do anjo bom da Bahia, por meio dos relatos de homens e mulheres que conviveram de perto com a primeira santa brasileira. Carla, como foi o desafio de investigar anos de história em poucos dias? Foi um desafio muito bom, porque
o processo de pesquisa começou quando eu estava entrevistando o Miraculado, né? O José Maurício. E aí ele me falou, Carla, eu era cego e voltei a enxergar. E aquilo mexeu profundamente comigo. Eu estava fazendo uma reportagem para uma revista. E aí, a partir da minha manifestação, né, de alegria, poxa vida, eu sou muito míope, sabe, Roberto? Eu tenho 8 graus de miopia. Sempre tive morro de medo de ficar com alguma deficiência visual, no sentido de, Aí, de repente, sei você lá. tem um relato desse, né? E até tava pensando isso esses dias, né? Quando eu conversei com o José Maurício, a minha avó estava passando por um processo de glaucoma muito forte também. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, tal, e aí surgiu o convite da Paulus para escrever esse livro da Irmã Dulce. E aí qual que foi o meu primeiro passo? Primeiro, né, eu pensei, eu aceito ou não aceito? Aí eu aceitei. Aí o segundo passo, eu fui ler tudo que existia sobre a Irmã Dulce, né? Existem livros sobre a Irmã Dulce, assim, mais históricos, biografia. Existe, assim, tem 2 livros, e tem o livro escrito pela sobrinha da Irmã Dulce. Muito parecido com Mulheres Extraordinárias. Ela faz como contos, né? Aí eu falei, tá, mas a gente precisa ouvir pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, porque isso eu não tinha encontrado no mercado. E eu acho que o livro-reportagem é o formato que eu me sinto mais à vontade e propus isso para Paulo. Então, o que eu fiz? Eu fui ler tudo que existia sobre a Irmã Dulce. A partir disso, eu levantei uma... Eu até vou mostrar para vocês, nunca mostrei isso. Eu fiz uma linha cronológica de toda a história da Irmã Dulce. Eu tenho um caderno só de Irmã Dulce, né? Tem um caderno só de Irmã Dulce. Eu fiz uma linha cronológica de toda a história dela. E depois eu fui destacando aquilo que eu achava de mais, assim, interessante, surpreendente na visão da Carla Maria, né? Jornalista e tal. E aí, em cada um desses temas, eu ia pensando, quem que pode me falar sobre isso? Quem que poderia me falar? Quem que poderia, por exemplo, falar da relação da Irmã Dulce com a boneca Celica que ela tinha quando ela era criança? Quem que poderia falar isso? Aonde que tem isso? Cadê essa boneca, né? Então eu comecei, a partir dos temas, a partir dos momentos da vida da Irmã Dulce, levantar as pessoas que estão vivas, né? E que poderiam falar comigo. E aí eu tive imediatamente que ir para Salvador para poder entrevistar pessoas que conviveram com a Irmã Dulce. E aí a gente se depara com o grande milagre da Irmã Dulce, que está aberto e está enfrentando nessa pandemia um grande desafio, que é o Hospital Santo Antônio, que fica dentro das obras sociais da Irmã Dulce, e que, inclusive, vários dos profissionais das obras da Irmã Dulce foram contaminados pela Covid. Então, e aquele é um milagre, para além do milagre do José Maurício e da Cláudia, que é a causa da beatificação da Irmã Dulce. Da beatificação. A gente encontra um milagre que permanece, assim, vivo, né? Então, quando você fala que eu fui jornalista e voltei devota, é muito verdade, assim, sabe? Eu saí jornalista, mas muito devota e muito, muito fã dessa mulher que foi Irmã Dulce, assim, sabe? Que ela soube, acho que, como muitas pessoas sabem, mas que a gente às vezes não conhece, mas ela soube se sobrepor a questões políticas, a questões financeiras, enfrentou todas as dificuldades, mas continuou fazendo o seu trabalho, porque ela colocava a vida do próximo, a vida do mais pobre, como aquilo que tem de mais sagrado, né? Então, esse foi o processo. E lá, quando eu fui para Salvador, eu comecei a fazer as minhas entrevistas com a dona Ana Maria Pontes, que é a única irmã viva da Irmã Dulce, com a Maria Rita, que é a sobrinha da Irmã Dulce, com filhos da Irmã Dulce. Vou explicar, né? São filhos do coração da Irmã Dulce, que eram as crianças que ela adotava, né? Que ela tirava da rua. Então foi um processo assim, de descoberta muito grande, de ver os objetos que eram dela, né? O quarto que era dela. Então, e assim, registrar a história de uma mulher que foi fundamental para o desenvolvimento de tantas políticas públicas que hoje a gente conhece e acha normal. Mas antes de existir SUS, o SUS tem só 30 anos, né? 30 e poucos anos. Antes de existir isso, ou as políticas organizadas de assistência aos mais pobres, Irmã Dulce já fazia isso lá na Cidade Baixa, em Salvador. Então é muito admirável que uma mulher que nasceu em 1914 tenha ido para as ruas em 1930, 1920 e poucos,
e enfrentar, sabe? Machismo, pobreza, falta de saneamento básico. Irmã Dulce, ela se enfiava nos lugares para ajudar as pessoas, sabe? Então, foi um processo bem bonito, assim, sabe? De descoberta, de admiração. Então, nós não temos, vamos deixar claro, né? Nós não temos uma biografia da Irmã Dulce. Nós Não, temos relatos de pessoas que conviveram com ela, de pessoas que conviveram com quem conviveu com ela, são pessoas é, anônimas, né? Você deu voz a essas pessoas anônimas, é isso, né? é isso, é. A gente tem religiosas que dividiram a casa com a Irmã Dulce, temos os filhos da Irmã Dulce, pessoas que receberam a graça dela, mesmo quando ela não era considerada santa pelos altares da igreja, né? A Irmã Dulce ela era considerada Lembrando que ela santa foi antes mesmo de considerada ser. santa agora em 13 de outubro passado. 13 de outubro, né? Exato, Passado. 13 de outubro. Isso, é um dia depois de Nossa Senhora, de quem eu sou devota. Ô Carla, e como foi, assim, quando a gente fala em santos, na nossa devoção, a gente está falando de pessoas que estiveram aqui num tempo muito longe, né? E de repente a gente Aham. está falando de uma santa num passado tão próximo. Como é ter contato, com essas pessoas que conviveram com uma santa, com a Santa Dulce dos Pobres? Nossa, é como se você tem um presente assim e você quer compartilhar com alguém, sabe? Por exemplo, quando eu entrevistava a dona Ana Maria Pontes, no apartamento em que ela vivia, eu pensava assim, nossa, eu tô conversando com a irmã de uma santa. Mas era jornalista conversando, né? Então tinha, tipo, perguntas objetivas, assim, tal. Mas ao mesmo tempo, você percebe que essa alegria de fazer parte da história. Porque ao mesmo, quando você registra toda a trajetória que a Irmã Dulce fez, uma trajetória recente, ela nasceu em 1914, morreu aos 77 anos. Faz parte da história Em recente do país. 92? 92, 92, 94? 93. Deixa eu ver, eu Ah, tenho aqui tá. anotadinho na minha cola. Ela morreu em 92, dia 13 de março de 92. Então, E é falando uma assim dos história muito santos da recente. igreja, é muito recente, era isso que eu ia É falar. muito, é muito recente. E eu acho que é mais do que isso. A igreja, o Vaticano, dá uma mensagem assim, olha, de que você não tem que fazer o extraordinário para chegar à santidade. Acho que os católicos bem conservadores sempre falam isso, que a gente tem que buscar a santidade diariamente. E eu concordo. E quando a gente vê que buscar a santidade diariamente é você fazer o bem para o outro diariamente, e você olha o exemplo da Irmã Dulce, era o que ela fez a vida inteira. Fazer bem diariamente. Ela falava, eu não posso dizer não quando as pessoas recorrem a mim, porque eu sou a última porta. Se a pessoa chega aqui com fome, se a pessoa chega aqui com sede e eu não atender, eu vou estar falando não para o próprio Cristo. Então isso é muito forte. E mais do que falar, né? Porque a gente está no mundo aí de discursos. Eu costumo dizer que o papel e o ar aceita tudo. Mais do que falar ou escrever, Irmã Dulce fazia. E eu, como repórter, eu pude ver o que ela fez de fato, sabe? E todo mundo pode ver, assim, seja lendo meu livro, seja indo em Salvador sabe, assim, por exemplo, eu entrevistei uma religiosa, a irmã Helena, que convivia com a irmã Dulce. A irmã Helena tá viva, tá lá. Você pode fazer parte dessa história, você pode ouvir dela, beber dela um pouquinho, assim, da santidade que era da irmã Dulce, né? E tentar ser um cidadão melhor, né? Eu acho que ela fala muito para a gente, sobretudo nesse momento que a gente está passando, né, essa sua fala que ela dizia que não podia ter alguém batendo na porta dela, não podia dizer não. E é o mesmo que nós também, né? Temos que estar atentos, olhando quem precisa, quem necessita, sobretudo nesse momento. Sim. Agora, de todas as histórias que você trouxe para o livro, qual foi aquela que, para você, foi mais marcante? Ai, são várias, assim, mas acho que mais me toca e que é a do Cícero. O Cícero, ele se considera filho de Irmã Dulce, ele faz parte de um grupo de adultos, né, hoje, que foram recolhidos da rua quando eram crianças pela Irmã Dulce. E na entrevista que eu fiz com o Cícero, assim, nossa, ele muito, muito emocionado, ele contava que ele dizia que ele era muito sapeca quando ele era criança. E a irmã Helena confirmou isso, disse que ele era um dos mais bagunceiros. Assim. Mas a irmã, e vocês imaginem, você ser criada por religiosa, você sempre imagina que é tudo muito assim,
é firme, né? E ele dizia que a irmã Dulce ela era muito carinhosa com ele. Que ele aprontava, ele colocava a mão na panela assim de comida, sabe? Que ele fazia bagunça. E a irmã Dulce chamava ele para junto dela e falava: Cícero, você não pode fazer isso, Cícero, não pode fazer isso. Então, e ele conta, por exemplo, nos últimos dias de vida da irmã Dulce, que ele corria muito para pegar o oxigênio, a bomba de oxigênio que vivia com ela, né? Você sabe que a irmã Dulce, nos últimos dias da vida dela, nos últimos meses, ela ficou na cama, né? E ela só respirava com ajuda de oxigênio, né? É um suporte. E ele conta a história de que, como se não fosse a irmã Dulce na vida dele, ele poderia ser mais um que teria morrido na rua, que teria entrado pelo crime. Mas ele conta que ela acreditou nele, né? E acreditar numa criança que está na rua é algo. Hoje em dia a gente tem medo, né, de quem tá na rua. As pessoas fecham o vidro do carro e tal. E a irmã Dulce ela trazia pra dentro da casa dela. Então, a entrevista com o Cícero, pra mim, é a mais forte. A do Cícero, a da Marlene também, que era uma menina que estava em situação de rua, situação de prostituição, de drogadição. E ela conta que a irmã Dulce resgatou ela pra vida, sabe? Então, é muito bonito. E são duas entrevistas que que me deixaram muito emocionadas, assim. O Cícero eu entrevistei pessoalmente lá em Salvador. O Cícero hoje ele é porteiro do hospital. Então ele não conseguiu sair, ele permanece junto da família dele, né? Ele sente que aquela é a família dele, ele permanece ali. Ele diz assim: eu recebi uma oportunidade e hoje a gente, que ele se sente parte, a gente atende as pessoas mais pobres. Então ele é funcionário, né? Registrado, tudo. Mas é muito bonito de ver, assim, né? Como a história de um ser humano, ela é. Ele recebeu ajuda e ele tá ali. Impacta, né? É muito bonito. E assim como o Cícero tem mais de 300 adultos por aí que continuam sendo sementinhas, sabe? Adultos, porque aí você tem outras categorias. A gente hoje tem crianças que estão devotas de Irmã Dulce, que fazem o seu trabalho também de evangelização por meio da ajuda aos mais pobres. E, enfim, as obras sociais da Irmã Dulce têm 21 núcleos de atendimento que atendem pessoas desde com problemas psicológicos, problemas de deficiência motora, pessoas com câncer. O departamento de oncologia das obras sociais da Irmã Dulce é algo que, assim, é muito lindo de ver como as pessoas são tratadas com dignidade, com carinho, sabe? Então, o Cícero foi, acho que é a que mais me impactou. Marcante, né? Cícero Olha de só, Jesus. Mário Sena está dizendo: Santa Dulce entendeu e levou muito a sério ser pescadores de homens. Aqui, a Simone faz uma pergunta para você. Irmã Dulce, grande exemplo de ser humano. Carla se inspira para este momento tão difícil sob que aspecto? Carla se inspira para este momento tão difícil sob que aspecto? Eu acho que primeiro é acreditar, assim, na mão de Deus, assim, sabe? Parece algo muito filosófico, mas não é. A Irmã Dulce não fazia nada sem a firme certeza da presença de Deus na vida dela, né? E como profissional, assim, ontem eu estava fazendo uma reportagem e eu vi uma cama frigorífica e tinham muitos corpos lá, né? E aí eu olhava e pensava, meu Deus, se a gente não acredita em Deus para continuar e acordar todas as manhãs, sabendo que existem muitas pessoas passando por, assim, dificuldades tremendas, a gente não sai da cama. Assim. E eu acho que Não. além dessa inspiração, desse exemplo de acreditar na providência de Deus, acreditar em Deus, é a caridade, né? É a solidariedade. Se você tem 2 máscaras e o seu vizinho não tem nenhuma, dou uma máscara. Se você está empregado, está recebendo o seu salário, que bom, graças a Deus. Será que seu vizinho está recebendo? Será que seu vizinho tem arroz? Enfim, eu acho que a prática da caridade, da solidariedade, a prática do carinho, do olhar no olho. Todo mundo diz que Irmã Dulce sempre costumava passar a mão na cabeça e no rosto. Assim. E tem muitas fotos dela que mostram isso. Então, eu acho que nesse momento que muitos velhinhos estão, né, longe das famílias, olhar no olho, fazer uma ligação com esse smartphone, sabe? Eu acho que parar de pensar assim só só em si, pensar no outro. Eu acho que Irmã Dulce, ela é um exemplo de humanidade, assim, sabe? Acreditar, viver com fé
e fazer o bem para o próximo, assim. Eu acho que é a grande lição que a Irmã Dulce deixa, especialmente nesses dias, assim. Não sei se eu te respondi, Simone, mas ela me E inspira que nisso, assim. resposta! É isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que viver levando a caridade, viver com fé, viver esse tempo difícil, não só pensando na gente, né? É um momento que especialmente temos que pensar no próximo. Não adianta eu pensar só em mim. A partir do momento que eu estou na rua, eu não estou pensando só em mim. Eu tenho que pensar em mim e no próximo. Então eu tenho que seguir as orientações, né? Na medida do possível, se eu posso ficar em casa, se eu sair, eu tenho que sair com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Na verdade, a forma que a gente pode atingir a nossa caridade nos dias de hoje, talvez, né, Carla? Sim, com certeza. Você sabe que ontem eu fui pra rua fazer essa pauta e a máscara a gente não tá acostumado, né? É algo que te tapa, assim, e tal. Mas a minha máscara tinha coraçãozinho e eu ganhei essa máscara de uma amiga, assim. Aí eu falei, poxa vida, que legal, né? Tipo, tá difícil, mas tem coração, tá? Tem a solidariedade. Então eu acho que é sempre legal a gente pensar que a gente não tá sozinho. E não é bobagem, a gente não tá sozinho mesmo, né? Uns estão sofrendo mais. Ontem, na entrevista que eu fiz lá no Centro de Combate ao Covid aqui de Guarulhos, eu entrevistei uma senhora que faz faxina no hospital. E naquele momento ela falou assim, Carla, hoje o meu trabalho está sendo valorizado. Porque se eu não limpar direitinho o leito de uma UTI, eu posso estar matando alguém. Então, é importante que todo mundo faça direitinho o seu trabalho. Se você não tem como trabalhar no hospital de campanha como eu tenho, fique em casa, não atrapalha, né? Então, é bonito a gente ver e valorizar assim como todo mundo tem a sua função, como num relógio, né? Para ele funcionar, todo mundo tem que fazer a sua parte. E a gente tem que fazer, senão o que vai acontecer, né? E daí, para encerrar, a gente pode encerrar como começamos, né? Estamos diante de uma devota de Irmã Dulce. Sim, estamos. Sim, com certeza. Eu estava falando para vocês agora há pouco, a minha avó estava passando por um problema de glaucoma, né? E aí eu pedi pra irmã Dulce muito, 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 assim. E aí a minha avó, minha mãe, todo mundo ficou devoto, né? Porque daí eu não paro de falar nela. Quando eu escrevo um livro, eu fico monotemática, sabe? E aí, então, não sei se isso é bom ou ruim, tem que perguntar pro meu marido, inclusive. Mas sobre a irmã Dulce, eu falei muito dela, assim, na minha família e tal. E eu acho que é por isso que quanto mais eu puder espalhar a história da irmã Dulce, eu vou espalhar. Porque é um exemplo que tem que ser seguido. Posso repetir isso 500 vezes, porque tem muita notícia falsa, muitos maus exemplos por aí, sabe? Tem muita coisa que não vale a pena. E seguir aquelas pessoas que fazem o bem, vale a pena, sabe? E, então, eu sou devota mesmo. Eu tenho uma santinha dela aqui, ó. Os que não forem católicos, né? Me perdoem, mas eu trouxe abençoado lá do santuário da Irmã Dulce. E é isso, ela segue orientando aí os passos e os projetos, os pensamentos. Eu acredito, Roberta, que nós duas, todos os profissionais de comunicação, têm um papel muito importante, assim, né? E eu sempre me coloco como uma profissional, como um instrumento da verdade, né? Então, sempre, agora mais do que nunca, peço para ela também, para Nossa Senhora Aparecida, que me orientem, sabe? Que não seja eu a luz, e sim a mensagem que eu passo. E eu tenho mensagens aí da verdade, né? No caso, Irmã Dulce, a vida das pessoas que estão presas, que não são menos valorosas do que a minha, a vida de mulheres incríveis que estão espalhadas aí pelo Brasil, fazendo pequenos milagres diariamente. É isso mesmo. Carla, muito obrigada. Eu acho que a gente pode até recordar, né? Você colocou a princípio a história da bonequinha, entre outras histórias da Irmã Dulce que você traz no livro. Então, o leitor que for ler seu livro, ele vai encontrar algumas histórias da Irmã Dulce e também relatos de pessoas que viveram, que tiveram a oportunidade de compartilhar um pouquinho das suas vidas com essa santa que hoje nós brasileiros, né, temos tão próximos de nós. É, Então eu quero te isso. agradecer por esse trabalho, por essa contribuição. Na comunicação, eu acho que a gente precisa sim da verdade, né? Para a vida, né? Pra Então, vida. muito obrigada por
por participar e principalmente por essa contribuição com essas leituras. Imagina, eu que te agradeço a oportunidade de conversar com você. Espero que você e todo mundo que esteja acompanhando com a gente aqui fique firme nessa quarentena. Ela vai passar e a gente precisa observar o que a gente pode aprender desse momento, né? O que a gente pode, se a gente está com um tempinho a mais, como melhorar a qualidade desse tempo junto com os nossos, fazendo bem, né? Então é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Olha, antes de encerrar, o Renato Papo está perguntando se ele pode fazer uma pergunta antes de encerrar. Vamos lá, Renato. Enquanto o Renato coloca a pergunta dele aqui, tem muita gente comentando, né? A gente quer agradecer a todo mundo que está fazendo os comentários. A Thalita está te parabenizando. A Selma Rodrigues. Thalita. Carla, você é uma excelente profissional e uma grande mulher. O Mário Sena. Tem muita gente aqui. O Lucinei está aqui também. Oi, Sorriso. Tem o Loame, lá do Rio. Tem muita gente. Ah, que legal. Agora... A gente não tá sozinha, Renato, né? você vai... Não, não. Renato, você tá por aí? Você perguntou se podia fazer uma pergunta antes de encerrar. Estamos aguardando a pergunta do Renato. Renato quer... Aqui. Além da Irmã Dulce, quais as mulheres na literatura que te influenciaram nas suas obras e na sua profissão? Aí a gente encerra com essa pergunta maravilhosa do Renato Papes. Tá. Tem duas jornalistas muito contemporâneas, são jornalistas que me inspiram muito, assim, que eu admiro demais, que é a Daniela Herbex, que escreveu, assim, trabalhos incríveis sobre momentos terríveis da sociedade brasileira. Eu não sei decorar os nomes, mas joguem aí no Google Daniela Herbex, ela é mineira. E a Eliane Brum, que é uma jornalista gaúcha, que é, assim, tem uma capacidade sensacional de análise da nossa sociedade, de captar o humano nas fontes, que é algo que me inspira muito, assim. Mas é isso, são essas duas. Tem muito mais gente, assim, que eu leio, que eu gosto, mas essas duas para nomear, assim, concretamente, objetivamente. Olha aqui uma mensagem da Nádia. Ganhei o livro Mulheres Extraordinárias, de Dom Jesus Maria Lopes, bispo da Presária do Alto Xingu do Pará. Caramba, que maravilha, fico feliz. Depois conta aí o que você achou do livro. Qual a mulher que você gostou mais? Qual história? Que legal. É isso, gente. Chegamos ao fim. Que pena, né? Porque assunto aqui não falta. É verdade. Eu agradeço aí o bate-papo. E perguntas não param, ó. A gente está tentando se despedir, mas a gente não consegue. O Lucinei aqui te perguntando, você já está pensando em algum livro, um novo projeto? Perguntas aqui não faltam. Tá pensando? Eu tô pensando sim. Na verdade, tô pensando em 2, mas eu ainda não vou compartilhar, porque, né, a gente guarda no coração, vamos ver. Tá no rascunho, tá no rascunho. Vai dar certo. Carla, muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Se a gente ficar aqui, o pessoal está interagindo, então nós vamos ter muitas outras perguntas. E isso é muito bom, né? Isso é muito bacana. Lembrando que sobre Irmã Dulce, nós também temos um podcast lá no site da Paulus, né? Você pode entrar lá e se aprofundar também nas histórias que a Carla contou pra gente lá. Além do podcast, você também pode adquirir o livro, hoje com 20% de desconto. Legal. E também, Carla, se você quiser divulgar suas redes sociais para o pessoal entrar em contato com você, fica à vontade. Se por acaso você leu aí algum livro meu, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, sabe que quando a gente começou a compartilhar a divulgação dessa live, alguns colegas, alguns jornalistas, estudantes, estão fazendo TCC e estão com muitas dúvidas sobre o processo de criação mesmo de um livro-reportagem. Estou à disposição, manda aí, eu sou Carla Maria Bra, né? Manda a sua pergunta e eu super apoio, eu acho que a gente tem que escrever mesmo. É até um trabalho terapêutico, sabe? Vamos escrever mesmo e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Me sigam aí nas redes sociais, a gente vai interagindo sempre contra fake news, tá bom? Nada de... Não sigam notícias falsas, por favor. Um abraço, Carla. Um beijo, Roberta. Um beijo a todos da Paulus. Tchau. Até a próxima. Até.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Continue conosco. Essa live vai estar disponível também nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Vai ficar lá também no Instagram. As lives passadas também estão disponíveis. E até a próxima. Amanhã tem mais, tá bom? Um abraço e até a próxima.